Fala pessoal, vamos iniciar a aula 4 do módulo 2. Vamos falar de Zoom e Google Meet, configuração inicial, agendamento de reuniões, funcionalidades essenciais, microfone, câmera, compartilhamento de tela. Eu vou fazer uma breve explicação, meio que me desculpando para quem não está entendendo direito. Esse tipo de conteúdo. Tem pessoas que sabem nada de informática, não sabem nem que existem essas ferramentas. Então, se você é uma dessas pessoas, ótimo. E se você já sabe, já conhece, tudo bem também. A minha intenção é atingir o maior número de pessoas possíveis, aquelas que não sabem muito, não entendem como funciona. E também não é a minha intenção tornar uma coisa muito técnica, muito complicada de entender. É mais passar por cima de slide, mostrando, tentando explicar de maneira prática como funciona, como deve funcionar. E para quem tem no dia a dia essa ferramenta ou essas ferramentas e precisa usar no seu trabalho, na sua vida cotidiana, ok? Então vamos lá. Falando aí do Zoom e do Google Meet. O Zoom e o Google Meet hoje, em 2026 ou 2025, 2026, se eu não me engano, são as duas ferramentas mais utilizadas para esse tipo de comunicação. Qual é a comunicação? Comunicação para eventos, entrada ao vivo em um evento de uma pessoa remoto, reuniões de empresa, que é muito comum. Porém, tem o concorrente aí do Google Meet e do Zoom, que é o Teams, que é uma aplicação que faz a mesma coisa, só que é da Microsoft. É uma aplicação corporativa mais mais utilizada pelas empresas, né? Em reuniões internas e menos, menos para evento e mais para o ramo corporativo. O evento que eu digo, o Zoom e o Google Meet, são ferramentas que se tornam, digamos, mais acessíveis de uma forma que tem a possibilidade de usar de maneiras diferentes, com uma portabilidade melhor do que a ferramenta Teams, que é muito corporativa e também faz a mesma função. Só que faz parte de vários outros pacotes, né, da Microsoft, que acaba agregando, acaba facilitando ali, fazendo casamentos de plugins com outras ferramentas e aí facilitando ali no meio corporativo. Aqui uma fotinho só para ilustrar, né, para quem ainda não entendeu direito o que é Google Meet, Teams, o Zoom. São ferramentas de comunicação com vídeo. Então, a base mais forte da comunicação dessas aplicações é vídeo. Obviamente tem o áudio e tal, mas esquece um pouco a parte de texto, né, que nós usamos bastante no WhatsApp, e a condução e de gravar áudios, né, que é a parte mais do WhatsApp. Porém, o Google Meet, o Teams e o Zoom, eles se limitam não, né? Eles têm essa abrangência de você ter a possibilidade de falar com mais pessoas ao mesmo tempo, ou seja, reuniões, usando vídeo, e não só usando vídeo e áudio, mas fazendo apresentações de forma super profissional e corporativa também, que é o caso. Nós temos aqui uma ilustração do Google, do Teams, né? Mostrando aí o agendamento, uma pessoa se preparando ali com o microfone para agregar a uma reunião. Dando o pontapé inicial, vamos conhecer as duas ferramentas mais populares, né? Então, que eu já disse, que é o Google Meet e o Google Meet e o Zoom, né? A configuração inicial, ela precisa ter uma conta, né? Então você precisa ter sempre contas de e-mail. Então, por exemplo, o Teams
você precisa ter a conta de preferência da Microsoft. E também corporativa, para facilitar todas as comunicações que tem dentro dessa aplicação. O Google Meet, ele é uma ferramenta do Google, então você, obviamente, tendo o Gmail, você se comunica através do Gmail. E também tem a parte corporativa, então tem lá o Google Meet Workplace, tem o Zoom Workplace também. A igualdade de configuração dessas ferramentas, ela parte do princípio que todas precisam de uma boa captação de áudio, né? Ou seja, a utilização de um microfone. Então esse microfone, ele pode ser o microfone do próprio equipamento do computador, né? Esse microfone embutido que já tem no computador, as pessoas costumam usar. Muita gente usa fone de ouvido Bluetooth que já tem a captação de áudio, uma coisa mais moderna. Outras usam headset, que é aquele microfoninho que já vem com fone ou dos dois lados ou de um lado só, e com fone com um microfone. Outros usam um microfone tipo condensador, né, que é um microfone externo, fica em cima da mesa ali na frente. Mas depende de cada ocasião, depende de cada motivo para poder fazer essa estrutura funcionar. Mas o obrigatório é ter algum tipo de captação de microfone, né, de áudio, e a câmera. A câmera também é uma parte muito importante, né? Ou seja, os notebooks, né, costumam ter câmera de baixa resolução, de até 2 megapixels, então é muito fraquinha mesmo, né? E elas servem para quê? Para reduzir não só o custo, né, mas também dentro desses aplicativos, quem está assistindo a pessoa, quem está visualizando um ou outro, através dessas webcam nativas do equipamento mesmo, fica limitado a um tamanho de tela, então com relação à imagem. Então a imagem costuma ser 4x4 desse tamanho assim, e aí você vê a pessoa sempre dentro de um mosaico, e quando ela expande, por exemplo, conversando uma a uma, então eu conversando com uma única pessoa, e eu quiser expandir, ok, até que fica legal a imagem, dependendo da marca do computador, dependendo da resolução da câmera, que se limita a 2 megapixels, algumas tem um pouco mais, de até 12, assim já melhora bastante. Mas mesmo assim se limita a ser de muita baixa qualidade, né? Não sei por que fazem isso, mas é claro, né? Para vender também a webcam externa, né? Das outras marcas aí conhecidas, mas a nossa imagem em si, para outra pessoa que está olhando, dependendo da quantidade de pessoas, fica num mosaico, onde ficam aquelas janelinhas onde todo mundo está se vendo, e de certa forma quem está com a câmera aberta ali tem a visualização dela mostrada com uma qualidade ou outra, dependendo ali da transmissão da internet. Então depende de muita coisa. É uma coisa que parece simples, mas tem uma complexidade alta. Então a gente não vai aprofundar muito para não embaralhar. Então essas ferramentas aí de comunicação via vídeo, né, e que podem ser corporativas e também casuais, né, que você pode fazer aí da sua casa, não necessariamente sendo corporativa, mas 98% das pessoas usam esse tipo de reunião remota no meio corporativo, né? No meio de trabalho. Não tem muito o que fazer, porque sempre agrega uma quantidade de pessoas. Então, é uma ferramenta, é um nicho que já está meio que determinado. Então, geralmente a gente não costuma ligar para uma outra pessoa que a gente vai falar de trabalho. Às vezes a gente manda uma mensagem. Se for um companheiro de trabalho, a gente manda uma mensagem. Mas raramente a gente vai ligar a câmera para ficar conversando com uma pessoa só, se não for uma coisa muito, muito necessária e
e de um corporativismo um pouco alto, né? O que eu digo, o que eu quero dizer com isso é que são empresas que são basicamente escritórios gigantescos, né? Então tratam de coisas muito burocráticas, precisam falar muito. O trabalhar dessas empresas é o falar muito e dar a demanda. A demanda para quem? A demanda para quem é do operacional, ou seja, aquelas pessoas que realmente se movimentam do lado de fora da empresa, fazendo fisicamente as coisas acontecerem. Mas burocraticamente, essas ferramentas é o essencial para essas grandes empresas e da forma de se comunicar coletivamente. Aí, saindo um pouco do Google Meet, do Zoom e do Teams, nós já estamos chegando aqui já na era do WhatsApp Web, né? Que não é tão nova assim, mas que também é uma parte agregadora que serve também para fazer videochamada, né? A questão do gravar o áudio e você ficar com ele aberto em uma das janelas do seu navegador para poder também usar como comunicação ali interna, né? Existe o WhatsApp Business, então você também pode fazer é um facilitador. Dentro de algumas empresas é proibido, porque já existem ferramentas iguais, parecidas, dentro de outras é liberado e assim vai, mas também é uma ferramenta de forma a agregar. Esse WhatsApp Web também se compara com outras questões de fazer mosaico. Hoje você consegue também fazer essas chamadas mosaico. Nós temos aí esse exemplo aí de ferramentas do Windows e do outro lado ferramenta do Mac, né, que dá para fazer praticamente a mesma coisa, são todas ferramentas do mesmo propósito. E aqui são as funções que você precisa conhecer, né, para participar de uma reunião de forma eficiente e dominar as funções. Então, você tem que aprender a mexer principalmente no microfone, né, habilitar, desabilitar e na câmera, né? Essas funções são as básicas para você aprender a manusear esse aplicativo, seja ele qual for um desses daí que eu citei. Porém, a gente tem que se preocupar com essa parte, que é a basicona, e o compartilhamento de tela já vai começando a avançar um pouquinho mais, se você precisa fazer algum tipo de apresentação. Se você não precisa, você vai ser o ouvinte, você vai ser o telespectador, né? Você vai assistir alguém fazendo esse tipo de apresentação, que é muito comum em reunião. Uma coisa que eu não citei aqui na parte do microfone, né, que está aqui no texto e da câmera, né, entra mais na nossa atenção com o comportamento dinâmico nosso, né, em participar da reunião, do que necessariamente você aprender a mexer tecnicamente na ferramenta. Porque hoje todas as ferramentas de comunicação via vídeo, chat, elas são intuitivas, né? Tá tudo ali na sua frente com uma facilidade de entendimento. Se você nunca viu a ferramenta, em poucas horas ali você já começa a entender aonde que vai, para onde que vai, como abre, como fecha, como inicia. Então, assim, são coisas repetitivas que vão se tornando um hábito. Porém, a dinâmica, ela é o diferencial. É o como você vai participar dessa reunião, qual situação que você se encontra, aonde você se encontra. Se você está dentro de uma empresa e você vai entrar numa reunião que o seu chefe vai falar com um grupo de pessoas, ou que você é o responsável que vai passar a informação para um grupo de pessoas. Então muda muito a logística e a dinâmica sempre tem que mudar conforme você for participar. Qual vai ser o seu papel dentro daquela reunião, para você entender o que você tem que fazer, quando você tem que fazer e como você tem que fazer
de uma forma coerente. O que eu vejo muito assim de curiosidade mesmo, né, para passar para vocês é que, de experiência minha, são as pessoas que sabem mexer nas ferramentas e dentro das empresas mesmo, com essa quantidade de gente que às vezes tem nesse mundo corporativo, o pessoal se esbarra mesmo na dinâmica, ou aliás, na falta dela de comportamental, né? De, cara, ligou a câmera na hora errada, ou o chefe pediu lá anteriormente, olha, abra sua câmera e fique aparecendo ali, porque nós vamos interagir, em algum momento eu vou fazer uma pergunta e vocês... Às vezes a pessoa não, ela deixa a câmera fechada e aparece um ícone ali, alguma coisa, ou uma imagem que não é para deixar, ou o microfone fica ligado, fica aberto. Então imagine você estar ali com centenas, dezenas de pessoas numa reunião e você deixa o seu microfone aberto e aí o barulho, o ruído do seu ambiente passa para aquela reunião das 100 pessoas e aí acaba atrapalhando, e aí você fecha e você abre e você esquece, ou a dinâmica de querer falar na hora que não é para pedir essa licença para falar, né? Que tem a exigência ali do coordenador da reunião, enfim, são muitas e muitas variáveis, então é nisso que a gente peca, né? Não é nem aprender a mexer na ferramenta, é mais a dinâmica de como você vai se comportar. Aí o que eu tinha dito é uma pessoa apresentando aqui e outra vendo ali, sendo a ouvinte, e outras pessoas ali online, ali na janelinha, ali olhando e participando. Então, nós temos assim dezenas de situações que nós podemos falar, mas essa imagem ela exemplifica, né, a nossa forma de condução de uma situação de reunião usando as aplicações, né? Então, mais uma vez, não é entender e ser expert numa ferramenta de comunicação via chat, via vídeo. É mais o nosso comportamento e a hora de fazer o que a gente tem que fazer e fazer direito. Aí eu trouxe aqui só uma situação rápida. Essa imagem ela representa aí, tem ali um microfone que eu tinha dito, né, um microfone condensador. Condensador quer dizer que ele pega uma abrangência ali do espaço da onde a pessoa está maior, então todo tipo de ruído mais baixo, mais sensível, ele vai captar, porque ele é condensador, né? Ele pega ali uma abrangência maior de espaço. E tem o dinâmico, que é um microfone com a cápsula mais fechada e que ele pega ali só uma área de cobertura menor em uma linha determinada ali, um pouco mais reta, um pouco mais direcional para a boca de quem ali vai utilizar. O exemplo dessa imagem é dizer que tem um microfone e esse microfone ele é externo, ele não é do notebook lá da pessoa, então ele tem uma qualidade sim, centenas de vezes maior. Temos também ali uma aplicação que seria o Teams aberto, e do lado direito uma simulação ali de um gravador, de um aplicativo que todo mundo deve conhecer, que é o OBS, que é um aplicativo gratuito de gravação e produção, né, de vídeo e imagem e áudio, de uma forma profissional, dinâmica. Ele é responsável também por fazer toda essa agregação de equipamentos para dentro dele fazer uma produção, e para essa produção ser transmitida para uma rede social, para o YouTube ou para onde quer que seja, de uma forma assim bem profissional, bem dinâmica. Então tem pessoas que já vão evoluindo, e existe também dentro de empresas pessoas que preferem usar um microfone desse junto já com a aplicação que vai gravar a reunião. Então já está partindo já para um lado mais complexo, mais técnico, porém continua sendo simples quando a gente sabe agregar valor, para que serve, por que e como.
Temos aí a linha do tempo da evolução dos chats. Então, temos aí em 88, com certeza não tinha no Brasil esse IRC. Não conheço, não cheguei a mexer, a visualizar esse chat. O ICQ já conheci, não usava porque em 1996 a internet estava engatinhando para ser utilizada pela pessoa comum, né, de residência. Já devia ter já em 97 algumas empresas usando bastante a questão do Google, que estava se popularizando. E aí tem esse AOL, que eu também não conheço. Aí em 99 o Messenger, né, ficou popular, né, pela Microsoft. Então começou a trazer um monte de novidade e tal. Ele era realmente foi o propulsor aí das comunicações via chat. E aí foi só evoluindo, né? 2002 o Escape, né? E o WhatsApp, que foi lançado em 2009, mas ele não tinha a questão do WhatsApp Web. Então, e os celulares também, se eu não me engano, estavam entre a faixa do 3G e 4G de dados. Então, uma conexão ainda muito lenta, travada, e não tinha a velocidade que tem hoje. Aí em 2011 o Snapchat, mais usado na Europa. Esse Telegram, né, que é russo, também veio para concorrer com o WhatsApp, e aí veio de maneiras também a compartilhar muitos e muitos arquivos. 2015 o Discord é mais que um comunicador, mas é uma rede social que integra servidores, jogos, focado mais em games, né? E 2017 o Teams, né, o Microsoft Teams, né, que é a evolução corporativa que eu havia dito, que se popularizou e é popular, mas é muito do meio corporativo. Raramente, eu não conheço ninguém que usa em casa para falar com outra pessoa que não seja empresa. 2022 para cá, né, começou essa evolução dos chatbots pelo ChatGPT, pelo Gemini do Google. Então hoje, se a gente for falar, vai ser aí um outro curso, porque é muita informação. A cada semana que vai passando, a gente vai tendo notícias novas, e é muito complexo a gente se aprofundar nesse detalhe, porque a gente já sai do que a gente está falando, que é um assunto um pouco mais simples. Chegamos ao final da aula 4 e vamos iniciar na próxima aula, a aula 5 do módulo 2.